essa mudança na lei de racismo, houve duas mudanças que foram muito importantes. Sim. Né? O primeiro foi enviar o crime de injúria racial para dentro da lei de racismo. E por que isso... E aumentar, obviamente, a reprimenda, a pena. E por que isso foi importante? Porque antes, se eu fosse vítima de racismo e eu fosse à delegacia, eles davam um jeito de botar injúria. E por quê? Que colocasse, desculpa, tá, delegado? Mas é verdade, este bilhete. E por que eles colocavam injúria? Porque não dava em nada. Ah, Porque, você sabe qual era a pena? não. Não tinha pena. O cara tinha o direito a um acordo de pagar um salário mínimo e ir embora para casa com a ficha limpinha, sem um processo. Ou seja, eu vou chamar você de crioula e macaca, fedorenta. E não dá em nada. Tranquilo, porque não dá em nada. Então, isso, ir embora para casa. Podia ser preso em flagrante e ir embora para casa. Então, agora nós temos a injúria lá dentro dessa lei de crimes raciais, o que a torna um crime inafiançável. Se você for preso hoje em flagrante, você vai ter que passar a noite no presídio e na audiência de custódia que o juiz vai dizer se você fica ou não. Entende? Agora você responde um processo com a mesma rigidez de uma ação pública, né, que o crime de racismo. Então agora, ou você bota o racismo, porque se você colocar injúria vai dar no mesmo. Outro ponto também que eu achei fantástico, eu até gravei um vídeo há um mês atrás com um fato de duas desinfluenciadoras, né, que gravavam vídeos com crianças negras. Você quer o dinheiro ou o presente? O presente era o quê? Uma banana, um macaco. Sim. Elas arrumavam views e risos com isso. Meu Deus. E isso é o que a gente chama de quê? De racismo recreativo. É quando eu uso a minha discriminação racial como forma de graça, piada. E isso agora faz com que a pena seja aumentada, inclusive. Então, foi um avanço muito importante. Neste caso, eu fiz o vídeo, a denúncia, a DECRAD, eu pintei o set, né? E agora tá lá, o inquérito aberto, e a gente espere e aguarde que elas virem réis realmente. Então, hoje a gente tem uma maior rigidez, mas racismo a gente não combate apenas com repressão. Eu preciso evitar que esse corpo preto seja vítima. Ninguém nasce racista. Se você não nasce racista, você pode também aprender a ser antirracista. Então, a gente precisa de casas, a gente precisa que a lei seja aplicada nas escolas, porque ela está em vigor há mais de 20 anos, que todas as escolas do Brasil têm a obrigação de incluir no seu plano anual de ensino, e não só em novembro, o estudo sobre a África, sobre qual a contribuição que a população negra deu em todas as áreas para que o Brasil estivesse posto. Racismo a gente se combate com educação. Então a gente precisa que ali na base a gente comece a educar a população para que entenda que nós, corpos negros, temos o direito de estar aqui. Luana, e aquele caso da escrivã que ela se matou, acho que foi uns 3 meses atrás, ou 4 meses. Então, a gente começou falando do assédio, e eu levei para as tonalidades do assédio sexual, etc e tal, mas a gente tem uma coisa na sociedade que é a questão do assédio moral. E o assédio moral ele não é tipificado dentro do nosso ordenamento jurídico. A gente tem até projeto de lei que envolve o quê? É realmente essa situação de violência psicológica contra uma pessoa, também levando em conta o ambiente de trabalho, um ambiente de hierarquia, etc e tal, mas que existem em outras situações. Acontece que
embora a gente não tenha o assédio moral no ambiente de trabalho, a gente tem o crime de violência psicológica no nosso Código Penal. E ali, o que se tem que observar, o problema é que o crime de violência psicológica no nosso Código Penal, ele é só voltado para a vítima mulher. E o assédio moral, ele acontece com vítimas homens e vítimas mulheres. E dentro do funcionalismo público, isso é muito delicado. Por quê? Isso é muito complicado. Porque, às vezes, a pessoa é vítima desse assédio moral, dessa violência psicológica, e ela não tem aporte para se proteger, porque ela, às vezes, está dentro dessa estrutura que deveria protegê-la. Quem deveria protegê-la é quem a violenta. Entendi. Então, ela não tem saída. O caso da Rafaela, ele ganhou grande repercussão, mas a gente pode botar aqui 3 semanas antes, aqui em São Paulo, no MP São Paulo, 2 servidores se suicidaram. Putz. Um homem e 2 homens. Mas era. qual o caso dela, por exemplo? O da Rafaela, o que se sabe é que, de uma forma até engraçada que eu falo, graças a Deus ela filmou. Porque se ela não tivesse filmado o que estava no celular dela, a gente ia achar que era, nossa, coitada, mulher fraca, não aguenta sair da polícia, né? Porque é o que o pessoal fala, que mulher, né, a mente fraca para estar na polícia, é uma mente que não aguenta as coisas. Ela seria só o quê? Mais um dado, porque no Brasil, o Brasil é o 8º país no mundo de mortes, de suicídios entre policiais. E aí o caso dela é que ela vivia exatamente numa estrutura de uma violência psicológica sobrecarregada, e aonde ela tentava encontrar uma saída, ela não tinha. Ela tentava sair de uma delegacia, aí ela não conseguia. Quando o chefe descobria que ela estava tentando sair, começava a perseguir, e, entre outras coisas, e sem contar que ela era uma mulher, e aí uma mulher bonita ainda, no qual ela era ali objeto de desejo, até onde ela filmou, de algumas pessoas ali. Falando besteira. Ouve aquilo ali, de cá, ouve de lá. Eu até faço esse jogo mental. Acho que não existe uma mulher que não passou por uma situação no ambiente de trabalho em que ela foi constrangida por uma piada, com uma brincadeira, sabe? Com uma olhada. Porque é sempre essa objetificação. E ela filma uma situação que um servidor, que eu não sei bem se era... me parece que não era delegado, era policial, e que ele tinha chamado ela de piranha num churrasco que tiveram lá. Então, assim, quando ela estava num churrasco, uma confraternização, e aí ele já investia nela há muito tempo, e ela não queria, e aí ele chama ela de piranha, e ela filma. Eu não vou esquecer, viu, o que você falou. Aí ele, que eu te chamei de piranha, não sei o que. Aí repete. Ele repete. E ela repete várias vezes, inclusive. Eu não posso ir atrás, eu não posso, ninguém me ajuda. Se eu falar, eu vou ser mais perseguida ainda. Se eu for atrás de ajuda, eu vou ser mais condenada, eu vou ser mais estigmatizada. Ninguém quer ajudar a gente, ninguém vai me ajudar. E ela fala isso nos áudios, né? E o pai dela, quando... ele narra, nossa, o vídeo do pai dela é uma loucura. Que ele fala que ele estava em casa e eu vi um barulho, pum, né? E aí ele entra e vê a cena da filha dele. E aí chega a polícia. E o que aconteceu? O que foi com a sua filha? Ele não sabia de nada. Porque a filha preservou o pai. Era um senhor simples, super simples, uma casa simples. E aí quando o pai pega o celular e começa a ver... E ele ainda pensa, nossa, olha o que a minha filha passou sozinha. Você imagina a mente do pai? Sabe, porque eu penso no meu pai sempre falava assim, filha, se alguém fizer algo com você, você não revida não, conta pro papai. Meu pai sempre falou isso. Imagina o pai vendo aquilo ali. Deus meu. Sabe, então, e existem vários desdobramentos que estão tendo essa história. Tem a análise de possíveis coações, de pessoas que rondaram ali a casa da família, querendo ali, né, influenciar na investigação. A investigação que se demorou. Né? Porque, assim, suicidar-se não é um crime, né? Até porque, como é que eu vou punir o cara? Mas, e a violência os motivos que houve? Que levaram. Isso. Ver se houve ali uma certa indução, alguma forma em que houve... O que eu tenho certeza é que houve omissão. Isso aí... Isso, com certeza. É óbvio.
Porque se eu tenho uma mulher que narra incansavelmente e para pessoas de dentro da própria instituição que ela tá, ninguém faz nada. que ela tá sofrendo, e quanto mais ela narra, mais ela é perseguida. Meu Deus. E isso é muito sério dentro do funcionalismo público. Porque a gente passa ali anos estudando para passar no concurso e na nossa cabeça aquilo ali é irrenunciável. Eu tenho que aguentar. E eu falo isso assim, a Rafaela era escrivã. A Rafaela ainda assim, eu tenho certeza que a minha posição é muito mais privilegiada que a dela. Por eu ser delegada. Porque escrivã tá abaixo hierarquicamente. Ah, tá. Entende? Você tem mais poder de ser ouvida do que ela. E com certeza. Tá. E mesmo assim, pra falar da Rafaela, minha mão gela. Por quê? Porque dá medo. Ah, entendi. Porque você é mulher. Porque, se você fosse porque homem, dá medo de questionar essa estrutura. Ah, tá. A gente sempre vive com isso. O sistema é foda. É foda. Sabe? E vim falar isso, mas não dá mais. Entendeu? Eu tô falando isso porque não dá mais. Porque a gente não sabe de quantos casos que a gente nem toma conhecimento. Exatamente. Eu não tô falando de mim, não passei por isso, mas eu sei que existe. Eu não sei quantas pessoas podem estar passando por isso. Não tô falando só do órgão de uma polícia, tô falando do funcionalismo público em geral. Entendi. Porque a iniciativa privada também passa por isso. E o que a mulher tem em jogo é botar comida pros filhos na mesa. E aí faz? Suporta. Eu fico... Que imagina a falta de... a sensação de impotência da pessoa. Ela tenta uma coisa, não dá certo, tenta outra, grita. Fala, gente... Maluca. Tô cansado. Era problemática. Exatamente. Mas a gente precisa voltar ao papo que a gente estava lá ao início. Ponto 1. A gente precisa que mais mulheres ocupem os espaços públicos. Não apenas as mulheres que entendam o legado coletivo que ela faz ali. Ponto. Que não é sobre mim, é sobre nós. 2. A gente precisa que os órgãos públicos, e quando eu digo órgãos, eu falo sobre a corregedoria, que elas funcionem. Que elas funcionem. Para que realmente a gente possa ter PADs e resultados. Porque hoje nós já temos leis em vigor que obrigam as empresas e os órgãos públicos a ter curso e time e equipe que reprimam tudo isso. A gente precisa que este olhar sobre a mulher ser um objeto não alcance o poder público. Eu estava dando uma palestra um outro dia para uma empresa pública, eu disse que vocês são duplamente responsáveis. Porque vocês têm que ser exemplo para o resto do povo. Então aqui dentro não pode assédio, não. Aqui dentro não pode crime, não. Porque vocês são um espelho para a população. Então, se aqui ocorre, precisa haver um inquérito, precisa haver uma resposta rápida, urgente e com máximo rigor. Porque vocês são duplamente responsáveis. Vocês representam o Estado e a lei. Então, vocês não podem errar. E se errar, vocês têm o dever de reprimir o abusador. Exatamente. E é isso que uma mulher em uma situação, uma mulher, um homem, qualquer pessoa, ela quer isso, me protege. Porque você pode ter certeza, viu, ela, que pra essa galera chegar ali, ó, e pedir ajuda é porque ela já tá no limite. Já tô no limite, me ajuda. E de repente o jogo ficou mais sobre, ao invés de perceber que, nossa, será que realmente a gente falhou com essa mulher? Falhou. Pensar, nossa, não, mas eu não posso, né, talvez prejudicar a vida de um cara a vida inteira, a mulher já morreu. Eu já ouvi eu li esse tipo de comentário no vídeo que eu fiz. Ela já morreu, esquece? Esquece. Nossa. Já foi, sabe? Isso quando a gente não tem desastres maiores. Aqui eu já
também não sei, a gente sabe que toda história tem várias versões, mas uma das versões daquela chacina que aconteceu numa delegacia no Ceará, que o cara chegou e matou todo mundo, era exatamente a mesma coisa. Que eu sofri perseguição, me transferiram de cá para cá. É o áudio, né, que ele manda. Vocês acabaram com a minha vida, agora eu terminei com ela de uma vez. Eu acabei com a vida de vocês, e desculpa a família de vocês, mas eu não aguentava mais a perseguição. Então, assim, é um jogo de mata ou morre? Do que a gente está tratando aqui? E saúde mental de policial é algo também que não se fala nesse país. E os índices são muito grandes de suicídio, né? Absurdo. Ou seja, alguma coisa tem que fazer, porque a pressão, tudo que envolve Aguenta, o cara... você é polícia. Hoje eu tive que ler sobre as situações que envolveu a morte de um policial aqui em São Paulo. Quer café? Eu achei que isso era chopp. Você viu que eu olhei assim, né? Pra poder ver o que era. Não, mas é café, gente, desculpa. Eu só tô indicando com ele. Quer café ou... É café, gente. O café pode? Pode sim. Aí não é crime não. Mas chopp também poderia. Quer cerveja? Tem uma cervejinha. Não quero. Quer? Não, obrigada. O café eu aceito. Porque senão eu vou comer, gente, não aguento mais comer jujuba. Café ou chocolate Me você quer? salva. Esse daqui é chocolate. Você quer café? Eu quero chocolate. Então, chocolate e você... Pode ser chocolate. Várias Tá vendo, cervejinhas. Da jujuba pro chocolate. A Fabi falou, porque eu só tinha café, ela falou, compra chocolate. Eu falei, quem vai querer chocolate? Eu tô tomando todo dia agora. Eu que era contra. Gente, lembra também que ano passado que explodiu aquela bomba também de mais assédio naquele banco, na Caixa Econômica? Então, foram vários assédios. E graças ao MP, o negócio andou. Por quê? Porque naquela época, dentro ali e do banco, eles não estavam realizando nada. Tipo assim, vamos empurrando? Vamos empurrando? Vamos. Então, é isso que eu falo. O poder público não pode relevar. O poder público, ele tem que ser exemplo. Ele precisa cuidar do corpo humano que está ali. E o corpo humano que está ali, ele está doente. E os novos dados que saíram sobre, que geraram até a lei de combate ao assédio na esfera federal, eles apontam que os casos de assédio que dentro da esfera pública federal, que alcançam algum tipo de pena, 5,95%. Putz, só 5%. Que mulher que se sente encorajada a algo? Que homem que se sente encorajado a algo? Não se sente. Você sabe que a maior chance é de não acontecer nada. Não acontecer nada. E assim, e é o que eu tava falando, que eu li hoje, não, mas o policial morrer, é isso, o policial pago pra morrer. Eu sentei pra fazer um concurso pra morrer. Mas o que eu isso que eu sinto. O que eu sinto é isso no Brasil. É muita impunidade pra qualquer crime, pra qualquer coisa. A gente convive com isso como se fosse normal, né? Tipo, é assim. Mas a maioria das pessoas escapa ilesa, ou não acontece nada, ou é... Mas aí a gente precisa recortar. Quem é que fica ileso? Exatamente. Quem é que escapa? Tem isso também. Porque preto e pobre não escapa não, filho. Tem o pessoal que sai preto e pobre não escapa não. Talvez os 5% aí que ela fala. Exatamente, não escapa. Eu falo muito isso quando eu dou aula e live a respeito de racismo. Se este corpo preto, ele é vítima, o processo não anda. O racista não ganha uma pena. Agora, se esse homem preto é réu, é pena máxima. A gente tava comentando... É cadeia sem nem olhar pra trás. A gente tava comentando sobre o caso do... Como é o cara do Flash lá, o ator do Flash? Lembra o nome dele, Paquito? Dá uma pesquisada aí. Meu, um branco, né, lá dos Estados Unidos. O cara ele gabaritou em todo o Código Penal e não acontece nada com o cara. E eu tava o Lênin aqui, aí eu falei assim, e se fosse um negro? Mas óbvio. Ele tá no filme principal, ele não perdeu o emprego dele, lançou o filme e tal. A resposta é óbvia. Na hora já. Eu só tinha uma buchinha de maconha. É o Ezra Miller. Isso, sabe quem é esse cara, né? Meu, esse cara, o quê? Caramba. De agressão, de dirigir embriagado, não sei o quê. Cara, tudo. E tipo, normal. E sabe o que é perdoa, engraçado? né? É que você vê jurisprudência e vê lei utilizando eles
como argumento, como motivo. Eu estou fazendo isso porque a população preta está sendo perseguida. Eu vou aqui, essa jurisprudência do STJ aqui, que está invalidando essa prova aqui, é por causa desse cara preto, favelado, que toda hora... Não é não, irmão. Essa massa continua lá. Essa massa não tem dinheiro para pagar advogado para chegar no STJ, não. É isso. Não chega, não.